titularidade de Evangelho escreveu segundo João, não a titularidade originalmente. Primeiramente, o nome foi dado de Evangelho, o nome foi dado segundo João, e em seguida vem-se o nome, o Evangelho segundo escreveu João. Além disso, quando nós olhamos para a autoria e a datação, nós vamos ver que a autoria do livro é dado a João. Mesmo quando você lê João do capítulo 1 até o capítulo 21, você não vai encontrar de forma nenhuma a palavra João ou o nome João escrito nesse livro. Mesmo o seu nome não estando escrito aqui, a titularidade ou a autoria desse livro é dado a João. Segundo a tradição primitiva, reforça que esse livro foi escrito por João. Além disso, quando nós olhamos para Irineu, que viveu aproximadamente o ano 110 ao ano 200 depois de Cristo, que foi discípulo de Policarpo, que também viveu do ano 70 ao ano 120, que foi discípulo do apóstolo João. Irineu, ele vai dizer com autoridade sobre o seu professor, o seu mestre Policarpo, que João foi quem escreveu este livro. Além disso, quando nós olhamos para Clemente de Alexandria, ele vai dizer que João escreveu esse livro ciente dos fatos já acontecidos nos outros livros, como Mateus, Marcos e Lucas. João, já ciente dos fatos escritos já nos livros sinóticos, João, ele vai escrever o Evangelho, ou vai compor o Evangelho, iluminado pelo Espírito Santo, um Evangelho mais espiritual. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, primeiramente nós vamos ver que esse livro ele pode ser dividido aproximadamente em 7 partes. Em quantas partes, igreja? Em quantas partes? Então, vamos lá. Primeira parte, João ele quer tratar sobre a encarnação do Filho de Deus. Ele vai puxar o seu relato, diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Ele vai trazer o seu relato da sua eternidade. João, ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João está olhando para a sua eternidade. João, ainda na primeira parte, ele consegue ver, iluminado pelo Espírito Santo, a obra de Cristo Jesus antes da sua encarnação. João consegue ter essa visão. No capítulo 1, ainda no versículo 1 e 2, João vai dizer que ele estava no princípio com Deus. No 3, a obra dele antes da encarnação. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Na eternidade, Cristo já estava, aleluia, trabalhando para a igreja, em favor da igreja. Além disso, João ele consegue trazer a segunda parte, que é a apresentação do Filho de Deus. Ele vai ser apresentado por João Batista pelos líderes religiosos e vai ser apresentado também no batismo de Cristo. Na terceira parte, João ele vai conseguir trazer a apresentação de Cristo aos discípulos de João. João consegue compreender a apresentação de Jesus na Galileia, quando ele chega e transforma a água em vinho. João consegue olhar para o capítulo de número 3, a apresentação de Jesus na Judéia. João consegue compreender a apresentação de Cristo em Samaria, pregando diretamente para uma mulher samaritana. Na terceira parte que João divide esse evangelho, ou que esse evangelho pode ser dividido, João ele vai trazer a oposição do Filho de Deus, toda a sua oposição que Cristo enfrentou durante o seu ministério. Quando nós chegamos no capítulo de número 5 ao capítulo de número 12,
João relata toda a sua oposição. No capítulo 5, João vai trazer a oposição dele na festa em Jerusalém. No capítulo 6, ele vai trazer a sua oposição durante a Páscoa. No capítulo 7, 10, João vai trazer a sua oposição na festa da dedicação. Quando chegamos no capítulo de número 11 ao capítulo de número 12, João ele separa para trazer a oposição que Cristo teve em Betânia. Quando chegamos no capítulo de número 12, do versículo 12 ao 50, João ele traz a sua oposição em Jerusalém. Sim, tudo isso é que Cristo sofreu durante o seu ministério sobre as suas oposições. Quando nós chegamos na quarta divisão desse livro, João vai trazer para a gente, ou para nós, a preparação dos discípulos de Jesus, sendo preparado por eles, porque todo mestre tem a sua obrigação de preparar os seus discípulos para o ministério. João consegue trazer esse fato. Jesus preparando os discípulos no capítulo 13 e 14 no cenáculo. Quando chegamos no capítulo 15 ao 17, Jesus está preparando os seus discípulos no caminho para o jardim, ou tão como conhecido para o Getsemane. Quando chegamos no capítulo 18 e 17, João traz o fato para nós, ainda na sua quarta separação, a execução de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando nós chegamos na quinta, divisão desse evangelho, João vai trazer para nós a rejeição de Cristo e a sua crucificação. Na sexta separação, ou na sexta parte, João traz para nós a ressurreição, do Filho de Deus. E quando chegamos na sétima parte, que é o capítulo de número 21, João ele vai concluir o seu evangelho. E no capítulo 20, João vai dizer que todas as coisas foram escritas para que nós viemos crer que Jesus, ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Aleluia! Quando chegamos no capítulo 19, nós nos deparamos com o seu real sofrimento. No 17, Jesus ele está orando pelos seus discípulos. No 18, Jesus ele é traído. Jesus ele é traído por dois discípulos. Ele é traído por Judas e também é traído por Pedro. E Jesus se entrega aos oficiais para que o processo da cruz comece. Mas o interessante é que no 17, Jesus ele está orando ao Pai. Jesus está vivendo um momento de oração, mas o momento de oração que ele vive não o livra ele das aflições. Aleluia! Porque a oração não é para me livrar das dificuldades e nem muito menos das aflições, é para me capacitar, aleluia, para poder viver as perseguições, aleluia, do Evangelho. Quando nós nos deparamos com isso, chegando no capítulo de número 19, João vai relatar que Pilato, pois, tomou Jesus, então o açoitou. Queridos, o açoite aqui é algo para uma execução. Quando Jesus Cristo ele é açoitado, quando ele passa por esse processo, talvez muitos homens que aqui chegaram, nem daqui mesmo passaram por causa desse processo. O processo era muito doloroso. Alguns historiadores vão dizer que quando os homens iam chicotear ou açoitar alguns desses prisioneiros ou alguns desses condenados, o açoite era tão grande e tão duro que quando eles açoitavam os homens, parte do seu corpo era deslacerada, parte do seu corpo era desfeita. Alguns vão dizer que poderia se enxergar, pastor Nike, até mesmo os músculos do corpo humano. Outros vão chegar mais profundamente, que poderia se enxergar até mesmo o osso do corpo humano.
e era doloroso. Nem todo mundo passava aqui, mas ele suportou, aleluia, porque ele precisava chegar no alvo. Ele suportou o período da execução, ele não parou ali, ele suportou e foi até o final por causa de nós. João, ele vai relatar que Pilatos vai açoitá-lo, coloca-se sobre ele uma coroa de espinho. Os historiadores vão dizer que essa coroa era de aproximadamente os seus espinhos de 30 centímetros, e foi-se colocada sobre a cabeça dele, perfurado a cabeça de Cristo. Ele passa por humilhação, aleluia, dentro da guarda de Pilatos. Jesus, ele vai ser humilhado em todo o tempo. Pilatos, quando ele dá com a situação, Pilatos, ele quer sair todo o tempo daquele cenário, e outras as vezes Pilatos vai usar a morte de Cristo para a zombaria dos judeus, já que o rei dos judeus é tão prometido. Como é que pode esse rei morrer dessa forma? Como é que pode um rei, aleluia, que diz que sobre ele estará todo o domínio, que sobre ele está todo o controle, morrendo daquela forma? Pilatos quer zombar dele, aleluia. Pilatos quer usar ele contra o povo judeu. Chega um momento, no versículo 17 da crucificação, no versículo 17 do capítulo 19 está escrito: e levando ele as coisas, elevando ele as costas à sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gálgota. Ou seja, quando Jesus aqui passa sobre esse período, Mateus vai dizer que chega nesse porém, Jesus, ele não consegue mais levar a sua cruz, aleluia, tá pesada demais, tá dolorosa demais, o peso é muito grande, porque ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Mas no caminho, aleluia, aparece um homem chamado Simão Cirineu, ou Simão de Cirene, e esse homem vai pôr a mão sobre ele e vai dizer: eu vou carregar a cruz com você. Está pesada, mas não vai parar. Está pesada, mas vai até o final. Tiago, que é o Simão Cirineu, aleluia, é o Espírito Santo. Todas as vezes que pensamos em parar, o Espírito aparece e diz: vai chegar ao alvo, vai até o fim. Aqui você não para, o Espírito do Pilatos vai humilhá-lo. Chega um momento, é Páscoa, Douglas, e na Páscoa há grande multidão. E quando Cristo é levantado a esse madeiro, vão se colocar um título nele. Pilatos vai colocar escrito: eis aí o Nazareno, Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Só que o título, para ser mais tão vergonhoso, ele não pode ser escrito somente em hebraico. O título, ele precisa ser escrito em grego e também em latim, porque ali vai ser visitado muitos povos, muitas pessoas de outros idiomas vão envergonhar o rei dos judeus, aleluia. Imagine o povo judeu, que é um povo que lê muito, e segundo a instrução que eles receberam lá atrás, todo o conhecimento que eles obteve de Deus deveria ser passado para os seus filhos. Eu conjecturando, imagino os pais ensinando a seus filhos que viria o Messias, rei dos judeus. Aí quando eles passam naquele evento, o Cristo está pendurado no madeiro e está escrito rei dos judeus. A vergonha é enorme, mas o que importa é que o evangelho estava sendo pregado dentro
Cristo ele chega ao seu povo. No versículo de número 30, Jesus ele vai dar o seu brado. Quando chegamos no versículo de número 30 do capítulo 19, o Cristo que está pendurado no madeiro vai dar o seu brado e ele vai dizer: está consumado, ou tetelestai. E quando nós olhamos para isso, sabemos que no grego não há somente um significado de uma palavra. E quando nós vemos Cristo dando esse brado, ele primeiramente está dizendo: está pago. Sim, está pago. Pago o quê? Está pago a nossa dívida para com Deus. Aleluia! Todos nós aqui somos devedores para com Deus, mas ele deu o brado e chegou até o alvo, e o brado dele está pago. Eu não sei qual era a sua dívida, mas hoje eu venho aqui para te dar uma notícia: o brado está pago, a sua dívida para com Deus. Ele pagou aquilo que eu não poderia pagar. Alguém pagou por mim. O preço foi pago na cruz. Tiago, está pago. Sim, está paga a nossa dívida para com Deus. Está pago o quê? O preço da nossa libertação. Aleluia! Todos nós éramos escravos do pecado. Alguém tinha que pagar esse preço para nós sermos libertos. Aleluia! A igreja sem Cristo na cruz caminhava para a condenação, mas alguém chegou lá e diz: eu vou libertar. Inferno não, é céu. Inferno não, eu tenho para minha igreja o céu de Deus. Se alguém acredita, levanta as tuas mãos e libera o glória. Ele pagou o preço da nossa libertação. Está pago. Hoje eu tenho o direito de entrar no céu, porque ele pagou o preço. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Ele pagou o nosso preço, querido. Quando eu olho, está pago. É porque eu preciso reconhecer que Ele é o nosso servo remidor, pastor Nike. Aleluia! Além dele pagar o preço para com nós, de nos libertar, Ele fez semelhante. Boaz fez com Ruth, se casou com Ruth. Aleluia! Uma mulher gentia, que não era obrigação dele se casar, mas por graça ele se casou. E aí que Boaz, sendo rico, enriqueceu aquela mulher. Quando eu olho para essa história, eu vejo Cristo casando com a igreja. Obrigação dele não era, mas nos enriqueceu. Com o quê? Com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia. Hoje eu sou rico de Deus, eu sou rico no poder, eu sou rico de graça, eu sou rico em Deus. Eu tenho a salvação, eu sou rico em Deus, eu tenho a salvação, eu sou rico, Ele nos enriqueceu. Oh, aleluia! Está pago. E como é que foi esse preço? Não foi de qualquer forma. Pedro, na sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, Pedro vai dizer: e sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, aleluia, que por tradição recebeste dos vossos pais, 19, mas com preço. É com preço. Preço de quê? Preço de sangue, como de um cordeiro imaculado. A igreja foi comprada com preço de sangue na cruz. Você tem o preço, rapaz. Ei, mulher, a igreja tem o preço. Nós fomos comprados com preço de sangue. Libera o glória a Deus, é isso. Tem o preço, é preço
e sangue não se compara o que ele fez. Ouro não compra a minha salvação, prata não compra a minha salvação. Quem comprou ela foi o preço de um homem justo, se fez injusto, para que o injusto se tornasse justo. É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele pagou o preço. Eu fosse você, levantava as tuas mãos, porque ele pagou o preço. Não foi pegar, é a placa de nomeação que nos leva para o céu, mas é o sangue do Cordeiro na cruz. Quando Jesus é lembrado da cruz, ele vai dizer: está consumado. Segundo um significado, está pronto. Está pronto o que, Tiago? O nosso caminho, aleluia, que nos leva para o Pai. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, aleluia, isto é, pela sua carne, através dele, nós temos um novo caminho. Mas esse novo caminho custou a cabeça de alguém, custou a vida de alguém. Esse novo caminho custou a morte de alguém. E essa morte é de Cristo Jesus. Hoje você tem acesso à eternidade, à vida eterna, porque Ele morreu por você. Ai, se Jesus não morresse pela igreja, ai, se Cristo não padecesse por nós, a gente hoje não teria o acesso à comunhão com Deus. Mas Ele morreu. Tem um novo caminho aí, e esse caminho é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Levante as tuas mãos e deram glória ao Cordeiro de Deus. Tem um novo caminho de salvação, rapaz. Tem um novo. Aleluia. Esse caminho está pronto. Está pronto o quê? O nosso acesso ao lar espiritual. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade não está aqui. Eu estou aqui é por passagem, mas a minha cidade de origem está no céu. Mas para chegar lá, esse novo caminho, o véu teve que ser rasgado. Ai, meu Deus, o véu teve que ser destruído. Hoje a igreja pode ter certeza, temos o direito de morar na glória com Deus. O nosso lar espiritual não é aqui, o nosso lar espiritual é com Deus, é com Deus, é com Deus, é com Deus. Oh, é do céu a nossa glória. Obrigado, missionário. Temos o direito agora de ir para o nosso lar espiritual. Quando Cristo ele vai dizer: está consumado. A terceira palavra aqui significa está anulado. Sim, está anulado. Tiago, o que está anulado? A nossa condenação. Ele anulou na cruz. Condenados os meus filhos? Não, eu vou anular. Quando nós chegamos na carta de Paulo, no capítulo 8, no versículo de número 1, é o brado do respiro por alguém que fez algo lá na cruz. Paulo vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando Paulo ele fala sobre a condenação, ele está dizendo a respeito de um veredito, ou seja, alguém que tem poder para nos sentenciar e nos dar a consequência
consequência pela nossa culpa. Ou seja, quando nós olhamos para os nossos pecados, passado, presente e futuro, nós não podemos ser acusados por ele, porque alguém lá atrás nos deu esse direito de não sermos acusados pelos nossos pecados. Às vezes o mundo quer nos acusar por aquilo que a gente fez no passado, às vezes quer nos acusar pela nossa falha, mas uma palavra eu tenho hoje para você: nenhuma. Quem vai condenar a igreja pode vir escândalo, pode vir fofoca, a igreja permanece de pé. Nenhuma condenação há para os cristãos. Pastor Zé, Deus é o nosso justo juiz. Temos esse direito pela sua justiça, pela sua obra na cruz do Calvário, e isso é imputado a nós por justiça, a nós cristãos. Quando ele diz nenhuma condenação há, nós precisamos olhar que a decisão de um juiz, aqui está o nosso advogado, é irrevogável. Ou seja, por mais que eu peque amanhã, Cristo não se arrepende do que ele fez na obra do Calvário. Por mais que eu caia amanhã, ele não se arrepende do que ele fez na cruz do Calvário. Tiago, o que quer dizer isso? É que uma vez que ele fez, já foi o suficiente. Cristo não precisa morrer amanhã e nem depois de amanhã. A justiça divina não se arrepende da sua obra na cruz do Calvário. Aí eu me lembro de Números 23. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele fez lá é o suficiente. Ele perdoou e não se arrependeu. Ele perdoou e está perdoado. Oh, aleluia. Está consumado. O último brado dele aqui eu encerro. Jesus, ele vai dizer: como está consumado. No quarto significado é que está vencido. Sim, está vencido. Ele venceu na cruz o arquirrival da igreja. Ele venceu na cruz o arquirrival da igreja de Cristo Jesus. Está vencido o arquirrival da igreja, Satanás. Ele pode até lutar contra a gente, mas ele já é derrotado. Jesus já derrotou na cruz do Calvário. Ele pode te perdoar hoje, continua derrotado. Ele pode te perdoar amanhã, continua derrotado. Jesus está dizendo: o teu acusador já foi derrotado na cruz. Na cruz eu derrotei Satanás. Na cruz ele não tem poder sobre a igreja, ele não tem poder sobre os escolhidos de Deus, ele não tem poder sobre a lei. Ele derrotou, está derrotado. Levanta as suas mãos aí, libera. Ele derrotou o inimigo da igreja, está derrotado. O arquirrival da igreja, derrotado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está derrotado aquele que fica dia e noite nos acusando. Ele pode nos acusar do nosso pecado, sim. Ele pode acusar o escândalo da igreja, pode. Ele pode acusar o adultério, pode. Ele pode acusar a fornicação, pode. Uma coisa que ele não pode é ser vencedor, porque uma vez derrotado, derrotado para sempre. Uma vez Cristo vitorioso para sempre, está derrotado. Ele perdeu na cruz. Fique de pé, isso. Fique de pé. Ele derrotou o inimigo da igreja. Levanta as tuas mãos e diga: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou vencedor em Cristo Jesus. Ele venceu por mim a briga que eu não podia vencer. Ele lutou a causa que eu não poderia lutar. Ele lutou. Feche teus olhos.
aqui está a tua igreja. Ó Pai amado, eu peço a Ti, Deus, neste momento. Ó Pai amado, continua dando graça para vencer a dificuldade do dia a dia. Ó Pai, abre a visão da igreja. Ó Pai amado, dá-nos luz. Ó Pai amado, nos encha do Teu Espírito. Derrama sobre nós a Tua glória. Ó Deus, damos graças a Ti, porque o Senhor fez a Tua obra e uma vez o Senhor bradou: está consumado. Diga para alguém: está consumado, irmão. Está consumado, irmão. Está consumado. Não precisa, pastor. Está consumado. Eu cheguei.